Olá, sejam muito bem-vindos ao Acorda pra Vida. Eu sou Vivian Kerlakian Facuri e hoje a gente vai falar o que é a vida verdadeira. Então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e aproveitem de mandar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. Marcos 8, 35 e 36 diz: Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo por minha causa e por causa do Evangelho terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Bom, aqui Jesus está falando de valores, né? Ele tá falando o que tem realmente valor, qual coisa mais importante mesmo que a gente deve focar. Aqui ele está falando de uma maneira, né, que todo mundo pensa que ele está falando da vida eterna, né? O que adianta você ganhar todas as coisas do mundo e perder a vida verdadeira, né? Todo mundo pensa que isso só se refere à vida eterna. Mas eu vou te falar, quanto mais eu vivo, mais eu vejo que não é só relativo à vida eterna. Acontece que tem coisas, né, que Deus pede para a gente fazer durante a nossa vida, que não são coisas divertidas de se fazer, que são coisas difíceis de se fazer, né? E a gente está aqui vivendo numa geração, aliás, toda uma cultura que as pessoas não querem ter que fazer sacrifícios, né? Ninguém acha que isso é legal, ninguém vê isso como uma coisa positiva, pelo contrário, as pessoas estão evitando todos os tipos de sacrifícios. Só que, obviamente, tudo que Deus pede para a gente fazer, Ele pede para o nosso bem. É exatamente como nós fazemos com os nossos filhos. Deus é nosso Pai, né? Por isso que no Pai Nosso, Jesus já começa a primeira de todas as palavras, é Pai Nosso, para a gente lembrar que Ele é nosso Pai. Ele não é só lá um Deus que não está nem aí para a gente. Então, do mesmo jeito que a gente quer o melhor para os nossos filhos e tudo que a gente pede para eles é para o bem deles e para o bem das outras pessoas, às vezes para o bem dos outros filhos, dos amiguinhos deles, mas é sempre para o bem, né? Deus é a mesma coisa com a gente, então tudo que Ele pede para a gente é para o nosso bem. Mas a gente está vivendo essa cultura contemporânea de tanto imediatismo, né? Porque tudo é para ontem, né? A gente acaba ficando muito mimado, né? Porque a gente não sabe o que é uma guerra, graças a Deus, né? Aqui no Ocidente, ninguém sabe o que é uma guerra há muitos e muitos anos, graças a Deus. E nós temos toda a tecnologia só evoluindo, evoluindo, evoluindo. Então, a gente consegue as coisas num clique, né? E isso faz com que a gente não esteja acostumado com coisas que a gente vai ter que esperar. Então, eu faço um sacrifício hoje para esperar que uma coisa muito melhor vai acontecer no futuro, né? A gente está evitando esses sacrifícios. E isso é muito ruim, porque as consequências serão péssimas. Daí, a nossa geração é a mais deprimida de todas as gerações de toda a humanidade. É a geração com mais suicídio, né? E ninguém sabe de onde vem isso. É lógico, vem daqui, vem de você não fazer a vontade de Deus, né? As pessoas não estão focadas em fazer a vontade de Deus, elas acham que dá muito trabalho. Então daí a pessoa começa a ter um problema no casamento, ela pega, se separa e vão todas as amigas, os amigos falam, o que importa é que você está feliz. O que importa é que você está feliz agora, né? Mas a longo prazo, como que isso vai ser? O que isso vai gerar para os teus filhos, né? E mesmo para a tua vida também. E daí já está começando a ficar de um jeito que os jovens mesmos, eles não estão querendo trabalhar muito duro. Eles querem uma vida cheia de qualidade de vida quando eles estão começando a trabalhar. Então imagina qual vai ser a consequência de alguém que quer ter muita qualidade de vida quando está começando a vida. Quer dizer, quando ele estiver já mais para o fim da vida dele, ele provavelmente não vai ter acumulado quase nada, porque ele queria uma vida boa, e vida boa não faz com que você tenha muito sucesso, né? Então, na época que você estava com mais energia, né, com mais disposição, você estava lá querendo uma grande qualidade de vida. E é isso que está acontecendo muito na nossa geração. A nossa geração está querendo muita qualidade de vida, né? Essa cultura que a gente está vivendo, que é muita qualidade de vida e não quer ter que sofrer absolutamente nada. Acontece que para ter essa vida verdadeira que Jesus está falando, a gente tem que viver de uma maneira muito diferente do que a gente vive. Olha, eu medito muito sobre as coisas da vida, sobre, por exemplo, maternidade é uma coisa que eu sou mãe de 4 filhos, então eu medito muito sobre maternidade.
E uma coisa que eu sei é que a gente está vivendo, especialmente nesse sentido, né, de filhos, de quantidade de filhos, a gente está vivendo de uma maneira muito diferente do que Deus planejou para a gente. Se você for pensar o que foi biologicamente projetado por Deus, é que as mulheres normalmente fossem ter 15 filhos cada uma, porque ela ia então conhecer uma pessoa, né? Ela não ia ficar se relacionando com 500 namorados, namoradas, ela ia conhecer uma pessoa, ia casar com essa pessoa, ia começar a ter filhos. Os filhos, então, eles são uma bênção de Deus, né? O que hoje muita gente não enxerga assim. A pessoa ia ter uns 15 filhos. E como que funciona para você cuidar de 15 filhos? É impossível uma pessoa cuidar de 15 filhos da maneira que se está cuidando de filhos hoje em dia. Então você ia cuidar lá do primeiro, do segundo, do terceiro, né? E eles iam começar a cuidar das gerações dos filhos mais novos, né? E isso era muito importante para eles, porque todo esse individualismo que a gente tem hoje em dia, né, de cada um ficar no seu celular, de a criança vai para a escola e ela fica lá na escola e depois ela só está pensando nela, né, o dia inteiro, era diferente. Então, os irmãos mais velhos, as meninas, por exemplo, elas estavam cuidando dos irmãos mais novos e era muito importante para elas, é muito importante para um ser humano ele ser responsável por outro ser humano. É muito importante para o desenvolvimento dele como pessoa, ele ter que se responsabilizar por coisas, especialmente por pessoas, né? E por pessoas que ele ama, e era assim. Então, os pais cobravam os filhos mais velhos a educação que eles estavam dando para os pequenos, né? E o pai e a mãe estavam lá meio que supervisionando tudo, educando todo mundo, mas era assim. E todo mundo vivia junto, né? Ninguém ia para a escola, então essa educação era toda dada em casa, né? E hoje a gente está vivendo de uma maneira completamente diferente dessa. Os meninos, por outro lado, enquanto as meninas estavam ajudando a mãe a cuidar de casa, a cuidar dos irmãos, os meninos já muito cedo iam trabalhar com o pai e eles também seriam responsáveis pelo sustento da casa deles. Isso era importantíssimo também para a vida deles. É importantíssimo para a vida de um ser humano ele se responsabilizar, é o que eu falei. Né? Os meninos também, de uma outra maneira, iam se responsabilizar pela vida da família, dos irmãos, e é por isso que os filhos eram tão bem quistos na época, porque eles não ficavam durante 18 anos sem produzir absolutamente nada. O mais rápido possível, eles já começavam a ser responsáveis pelos irmãos, a ser responsáveis pelo trabalho. Isso fazia toda a diferença. Tanto é que hoje a gente está vivendo essa sociedade que está super ruim, que está terrível, né? que está tão corrompida, provavelmente porque tudo aquilo que Deus planejou para a gente ser, né? para a gente viver, né? Como nós somos biologicamente planejados para fazer, nós não fazemos. E aí as consequências são essas. Né? Você pode achar que é uma loucura ter 15 filhos e para o jeito que a gente educa hoje, realmente é simplesmente impossível. Mas isso está fazendo falta, a nossa sociedade ela está assim porque está fazendo falta. Então, procura conscientizar os seus filhos de que eles são responsáveis uns pelos outros, de que eles são responsáveis por outros cristãos, de pregar a palavra, né, de estar espalhando a palavra de Deus com as atitudes deles, de estar cuidando de outras pessoas, porque isso é muito importante para a vida deles e para a sua também. Procura você fazer isso também, porque Deus falou que é para todo mundo ir e pregar a palavra. E isso você não faz só pregando, né, mas você faz com as suas atitudes. Você se responsabilizar por outras pessoas é imprescindível para que o mundo fique diferente do que ele está. Bom, hoje eu vou ficar por aqui, então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal. Aproveitem para mandar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. E procurem ajudar as pessoas, como eu já disse. Façam o máximo que vocês puderem, né, que tiver dentro do alcance de vocês. Façam o máximo que vocês puderem para ajudar os outros. Fiquem com Deus.